A escalada da tensão continua na região do Golfo, onde as autoridades suspenderam os voos no aeroporto internacional de Dubai, após um incidente com um drone ter provocado um incêndio nas proximidades. A empresa aérea Emirates, com sede em Dubai, anunciou posteriormente a retomada de voos limitados, com o cancelamento de diversas rotas programadas. Diante das hostilidades, Israel lançou uma nova onda de ataques contra Teherã, enquanto a guerra no Golfo contra o Irã entra em seu 17º dia nesta segunda-feira. Mas o foco da tensão não está somente no Irã, mas também no Líbano, onde o grupo militante financiado pelo Irã, o Hezbollah, realiza fortes operações contra o norte de Israel, com ataques de múltiplos foguetes. As Forças Armadas de Israel afirmam que suas tropas lançaram uma invasão terrestre, no que eles chamam de operações terrestres limitadas e direcionadas no sul do Líbano, à medida que os combates contra o Hezbollah se intensificam ao redor da estratégica cidade de Qian, no sul do país. Pelo menos 3 ataques aéreos atingiram a cidade nesta segunda-feira. Trata-se de uma cidade que é o reduto do Hezbollah, tem uma localização estratégica e privilegiada e é vista como uma porta de entrada para o sul do Líbano. A guerra mais recente começou depois que o Hezbollah lançou foguetes em resposta à eliminação do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O Hezbollah não atacava Israel desde o cessar-fogo de 2024, apesar das repetidas violações de ambas as partes do acordo mediado pelos Estados Unidos e França. Israel também lançou ataques aéreos precisos contra as cidades de Burj Khalifa, Sultaniya e Shakra, também no sul do Líbano. 2 outros ataques também realizados nas cidades de Kantara e As Savana, além da cidade de Yatir. Tropas da 91ª Divisão das Forças de Defesa de Israel estão liderando as atuais operações de invasão terrestre limitadas contra o sul do Líbano. E o objetivo, segundo Israel, é reforçar a área de defesa avançada, que inclui a destruição da infraestrutura terrorista e a eliminação de terroristas. Mas pode ir muito além. A cidade de Qian está situada em um terreno elevado a poucos quilômetros da fronteira israelense do rio Litani, o que lhe confere uma vista privilegiada do norte de Israel e das planícies libanesas próximas. A elevação de Qian confere a ambos os lados uma vantagem estratégica e uma intensa guerra está sendo travada neste momento na região. O que Israel tem tentado fazer é cortar as linhas de abastecimento e as capacidades de atuação do Hezbollah, impedindo-o de levar mais armas e combatentes para as áreas ao sul do rio Litani. Mais de 800 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram forçadas a fugir de suas casas depois que o exército israelense emitiu ordens de evacuação para muitos bairros no sul do Líbano, bem como para a capital Beirute. Os ataques israelenses já mataram mais de 850 pessoas, entre elas 107 crianças e 66 mulheres, segundo as últimas informações do governo do Líbano. Já o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia alertado o Líbano na semana passada de que se o país não interrompesse os ataques contínuos dos foguetes e drones do grupo militante Hezbollah, Israel tomaria o território. Garanta sua camiseta exclusiva das operações militares e sobre geopolítica no site reserva.inc/área militar. Ou você pode apoiar o nosso trabalho pela chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Dias depois das falas de Israel Katz, os militares israelenses ampliaram seus alertas de evacuação no sul do Líbano, avisando mais comunidades distantes da fronteira para que deixassem suas casas ou corressem o risco de serem alvejadas, à medida que os militares cercavam o sul do país e intensificavam suas operações contra o grupo militante. A gota d'água veio na quarta-feira passada, após o Hezbollah lançar os mais intensos bombardeios contra o Estado de Israel com ao menos 200 foguetes. Com isso, as forças de Israel
iniciaram as primeiras respostas com ataques em Dahieh e contra alvos do Hezbollah em todo o Líbano, principalmente Beirute. Então decidiram lançar a grande invasão pelo sul. Sem dúvida, foi o ataque mais intenso do grupo desde que iniciou as suas ações contra Israel em apoio ao seu patrocinador, o Irã, em meio à guerra em curso entre as operações conjuntas Israel e Estados Unidos contra o regime de Teherã. A grande maioria dos foguetes foi interceptada ou atingiu áreas abertas. Houve 2 impactos em áreas residenciais, causando danos e ferimentos leves em 2 pessoas. Quase todos os drones foram interceptados, com exceção de um que caiu perto de uma comunidade fronteiriça sem explodir. As intenções de Israel podem estar além de afastar os redutos do Hezbollah nas faixas do rio Litani, mas também empurrar o grupo até o rio Zarani, muito acima do sul do Líbano, ou seja, no norte do rio Litani, no que poderia ser uma nova tentativa de reformular os acordos de segurança e de paz do passado que falharam, ao estabelecer perímetros de desarmamento e implantação de tropas da ONU na região. As forças de defesa de Israel haviam pedido aos civis libaneses no sul da região que evacuassem para o norte do rio Litani, mas um novo alerta foi dado para abranger dezenas de outras cidades libanesas até o rio Zarani, mais ao norte. A possibilidade agora de Israel expandir os acordos de segurança com o Líbano de 2006 e de 2024. O contexto histórico dos acordos entre as partes, envolvendo o rio Litani, remonta à Guerra do Líbano em 2006, quando combates intensos entre as forças israelenses e o Hezbollah levaram à adoção da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, em 11 de agosto de 2006. Essa resolução exigia um cessar-fogo, a retirada das tropas israelenses do sul, a implantação das Forças Armadas Libanesas e uma aplicação da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a UNIFIL, ao sul do rio Litani, além do desarmamento de todos os grupos armados não estatais nessa área, estabelecendo-a como zona livre de milícias não estatais para evitar escaladas futuras. A situação piorou após os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, desencadeando trocas de fogo transfronteiriças que escalaram para um conflito em grande escala em setembro de 2024, incluindo a invasão terrestre israelense do sul do Líbano, onde as tropas das Forças de Defesa de Israel avançaram até o rio Litani pela primeira vez desde o ano 2000. Com o objetivo de desmantelar a infraestrutura do Hezbollah e criar uma zona tampão. Diante de milhares de mortes e pressão internacional, negociações facilitadas pelos americanos e franceses culminaram no acordo de cessar-fogo Israel-Líbano de 2024, anunciado em 26 de novembro daquele ano. Esse acordo reafirmou e buscou implementar integralmente a resolução da ONU, a 1701, prevendo um período de transição de 60 dias, em que Israel retiraria suas tropas e áreas ocupadas no sul do Líbano de volta à linha azul, a fronteira demarcada pela ONU, enquanto Hezbollah deveria recuar seus combatentes e armas para o norte do rio Litani, a cerca de 20 a 30 quilômetros da fronteira, para impedir o rearmamento ou ataques do grupo. Neste momento, Israel pode buscar o domínio e a segurança local além da linha azul ou até o rio Zarani, mais ao norte, definindo possivelmente mais de 40 quilômetros de zona tampão, zona de segurança do rio Zarani até as primeiras fronteiras israelenses.